Boa noite, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Louvado seja Deus pelas nossas vidas e porque ouvimos o chamado e atendemos a presença do Espírito Santo. Eu creio que algo para nós existe aqui nessa casa de oração hoje, porque Deus nos convidou a estar aqui.
né? Porque às vezes nós nos enganamos crendo que é pela nossa vontade que nós estamos aqui, ou a gente vem para cá, e não é. Existe um propósito quando Deus toca nos nossos corações e Ele nos direciona para a sua casa. Cabe a nós, enquanto filhos, entendermos, né, a voz do nosso Pai e os direcionamentos que Ele nos traz, porque o nosso coração às vezes se engana com o que os nossos olhos naturais veem, mas Deus quer que nós vejamos com os olhos espirituais, e por isso Ele nos convida. Convido a amada igreja a abrir vossas Bíblias junto com a minha aqui, lá em 2 Coríntios 10. Vamos ouvir esse prelúdio, essa introdução ao culto que celebraremos ao Senhor agora, através dessa pequena passagem. A partir do versículo 3. Amém? Porquanto, embora vivendo como seres humanos, não lutamos segundo os padrões desse mundo, pois as armas da nossa guerra não são terrenas, mas poderosas em Cristo para destruir fortalezas. Destruímos vãs filosofias e a arrogância que tentam levar as pessoas para longe do conhecimento de Deus, e dominamos todo o pensamento carnal para torná-lo obediente a Cristo, e estaremos preparados para repreender qualquer atitude rebelde, assim que alcançardes a perfeita obediência. Amados, essa ministração, essa passagem me saltou aos olhos e ao coração, porque verdadeiramente a igreja verdadeira do Senhor tem enfrentado algumas batalhas, principalmente no natural. O espiritual, ele tem sim nos trazido alguns desafios, mas o natural é o que mais tem nos trazido aflição ao coração. E a nossa luta não é contra o sangue nem contra a carne, mas sim contra principados e potestades que tentam desestabilizar a igreja do Senhor, que tem e que está se levantando em meio ao caos, para poder ser fortalecida pela presença do Espírito Santo, e aí sim ela poder ser buscada pelo Cristo vivo e ser levada aos céus. Amém? Eu convido a amada a se colocar de pé, em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, obrigado Deus, obrigado porque em meio a tantas aflições, em meio a tanta correria, tanto sacrifício, o Senhor tem nos preservado, e o Senhor tem nos guardado debaixo de Tua mão poderosa, para que o nosso coração no tempo do Senhor, ele se levante, Pai, ele se levante com a autoridade do sangue do Cordeiro, e tenha o poder de pisar em serpentes e escorpiões e não sofrer dano algum, porque esta é a palavra que o Senhor tem liberada para os teus filhos, e nós cremos, Deus, que esta unção o Senhor tem nos capacitado a ser cada vez mais, porque o Senhor tem nos convidado a participar de um culto após outro culto, para sermos cada vez mais aperfeiçoados segundo a imagem e semelhança do Cristo que morreu, mas ressuscitou e trouxe a certeza para nós que enquanto nós vivermos nessa carne, nós não viveremos a vontade do Espírito. Então nos fortaleça, traga a Tua vontade para esse culto que nós estamos convidando, Senhor, agora, para ser ministrados pela Tua presença, porque nada que nós fazemos aqui é para nós, Deus, tudo que nós estamos fazendo aqui é para Ti,
E por isso coloque a excelência no nosso coração, Deus. Coloque a vontade de sermos melhores diante do que o Senhor é, Pai, diante de quem o Senhor é, porque sabemos que o sangue vertido na cruz ali de Cristo, ele também hoje, ele está sobre as nossas vidas, está correndo dentro das nossas veias, porque nós somos também co-herdeiros em Cristo Jesus, através do sacrifício que ele fez para nos comprar, e hoje nós não somos mais desse mundo, Deus, nós somos do Senhor, e nós cremos no amor que o Senhor tem pelas nossas vidas, e por isso estamos aqui, pedindo, clamando, rogando pela Tua presença. Vem, Senhor, transforma a nossa mente, Senhor, transforma o nosso culto em um culto racional, no qual o nosso coração se dobra diante da Tua presença. O nosso coração, Deus, ele recebe de quem o Senhor é, e com isso nós também somos cada vez mais preparados para estar diante do Senhor no céu, e não somente aqui nessa terra. E desde já te agradecemos, porque o Senhor está protegendo aqueles que estão chegando, aqueles que estão a caminho, e aqueles que estão com desejo no coração, mas ainda não romperam, Pai, com as amarras que ainda estão te aprisionando e não os trazem para a Tua casa de oração. Alcança esses também, Deus. Coloque a vontade e a certeza de que estar na Tua casa, estar na Tua presença é o melhor para as nossas vidas, Deus. Aqui nós somos aperfeiçoados, aqui nós somos tratados, aqui nós somos cuidados como filhos do Senhor, e por isso te agradecemos, Deus, por isso te louvamos e entregamos o nosso melhor diante da Tua presença, em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja Deus. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim, e se eu passar pelo vale, acharei conforto em Teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda.
braços é o meu descanso. Recai em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Recai em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Recai em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Recai em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Em teus braços.
deixarás jamais. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, tu não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, tu não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, tu não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, tu não me deixarás jamais. Trouxeste-me ao fim de mesmo. E quanto tempo isso levou? Quando meu aleluia cessou, nova canção me deste, que para ti que inseguro estou, mas teu amor me envolve, e as mentiras que eu ouvi se esvaem quando eu me entrego a ti, e para ti
desfeito ser. Teu amor me envolve, não há medo em teu amor, capturou-me. Me lembraste de tuas promessas, me moldaste até o meu ser desfeito ser. Teu amor me envolve, não há medo em teu amor, capturou-me. Me lembraste de tuas promessas, me moldaste até meu ser desfeito ser. Teu amor me envolve, não há medo em teu amor, capturou-me. E para ti eu vou, e para ti eu vou, E para ti eu me rendo a ti. E para ti eu vou. E para ti eu vou. E para ti vou, me rendo a ti. para ti Para ti eu vou. E para ti eu vou. Me rendo a ti. me rendo a ti, me rendo a ti, me rendo a ti, me rendo a ti. Amém. Pode tomar seus assentos. Glória a Deus. Pequeninos, estendam as mãos assim, que a igreja vai abençoar vocês. Estendam as vossas mãos, amados. Vamos abençoar esses pequenos. Maravilhoso Deus, obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor nos deu a alegria de ver a Tua igreja crescer junto de nós. E eis aqui os Teus pequeninos crescendo na pureza da Tua santidade, Deus, recebendo o melhor alimento que eles poderiam, que é estar na Tua presença.
Que as tuas graças, Pai, alcancem o coração deles, que as tuas misericórdias alcancem a pessoa, né, que ministrará o coração deles, né, e que em nome de Jesus eles, no tempo certo, a semente germine, a semente cresça e frutifique para a honra e glória do teu santo e bendito nome. Amém e amém. Glória a Deus. Vamos com Deus. E para ti eu vou. Amados, é uma verdade que nós precisamos reafirmar todos os dias no nosso coração. Muitas das vezes nós nos enganamos com as mentiras dessa terra, desse mundo, mas nós temos um caminho a ser trilhado de volta para casa. E eu convido vocês a abrir lá em Salmo 119, para a gente entender um pouquinho, né, do caminho que nós trilhamos também, com as nossas contribuições, com o nosso dízimo diante da presença de Deus. A partir do 105. A partir do 105. Tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Fiz um juramento e o confirmo: obedecerei às tuas justas ordenanças. Estou extremamente aflito. Vivifica-me, Senhor, segundo a tua palavra. Aceita, Senhor, as ofertas de louvor da minha boca e ensina-me os teus juízos. A minha vida está sempre correndo perigo, mas não me esqueço da tua lei. Os ímpios armaram-me uma cilada, mas não me desviei dos teus preceitos. Tuas prescrições serão sempre minha herança, elas são a grande alegria do meu ser. Inclinei todo o meu coração a cumprir teus decretos para sempre até o fim, e amém, e graças a Deus, e glória a Deus, e vamos em frente. Amados, quando nós falamos de lançar as nossas ofertas de louvor diante de Deus, primeiramente, Ele aceita o nosso coração. Quando nós nos prostramos diante do Senhor, Ele já sabe tudo o que procede da nossa alma, e Ele sabe o que nós podemos, o que nós queremos e o que nós somos nele. Então, assim como em Caim, ele rejeitou primeiro a Caim e depois a sua oferta, e aceitou a Abel e depois a sua oferta, Deus nos convida a sermos liberais em sua presença, primeiramente no nosso coração, porque se nós tivermos qualquer coisa que nos desabone diante de Deus, primeiro Ele espera que nós tenhamos um conserto com Ele, através do nosso coração, pedindo perdão e não tropeçando mais naquele mesmo ato. E com isso Deus nos convida a crescermos diante dessas dificuldades. E nas finanças também é a mesma coisa. Nós precisamos entender que o que nós entregamos diante de Deus tem que ser com alegria. Não tem problema nenhum com relação às quantidades. Deus não está preocupado com quantidade. Deus está preocupado com qualidade. Quanto nós temos realmente colocado nosso coração diante do altar de Deus. E aí sim, quando Ele entende que o nosso coração, verdadeiramente, mesmo sabendo que é falho, que às vezes tropeça e que precisa da misericórdia dEle, a gente pede perdão e vem com alegria no coração
e entregar o nosso melhor, Ele aceita de bom grado. Amém? Então, nessa mesma liberalidade, nós não temos convidados hoje, todos são da casa, todos conhecem como nossa casa de oração ela é. Então, assim, fiquem à vontade, no nome de Jesus, para poder, assim como diz mais uma vez, no 108, aceita, Senhor, as ofertas de louvor da minha boca e ensina-me os teus juízos. Amém? Fiquem à vontade enquanto o ministério de altar toque mais uma canção. Vamos lá, em nome de Jesus. Tu não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, Não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, tu não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, tu não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, tu não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, tu não me deixarás jamais. Tu és bom, bom, bom. 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 Tu és bom, Amém. Deus é bom, sempre. Todo dia Ele nos dá oportunidades. Amém. Estendam as vossas mãos para cá. Maravilhoso Deus, obrigado, Pai. Obrigado porque mesmo em meio a tempestades, o Senhor tem nos chamado a sairmos do barco, a sermos, corajosos e desafiar as águas. Que sabemos que se o Senhor estiver conosco, nós podemos sim caminhar sobre as águas, mas também se não pudermos, o Senhor abrirá o mar para que nós passemos. E em nome de Jesus te agradecemos, porque o Senhor abriu o mar e tem aberto para nós passarmos, Deus, quando os nossos pés vacilam diante da tua presença. E as sementes que estão lançadas aqui é porque o Senhor nos amou primeiro. O Senhor derramou sobre as nossas vidas todo o amor que o Senhor tem por nós primeiro, e por isso te agradecemos. E nessa mesma unção que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas, clamamos ao Senhor que o Senhor abençoe aqueles, Pai, que estão à procura de um emprego, Deus. Em nome de Jesus, Pai, sabemos que a tua igreja, ela depende do Senhor, e por isso estamos aqui clamando nesse momento, Pai, que é para o Senhor, porque tudo que está aqui, Pai, todos o louvor, todas as ofertas, toda a nossa adoração é para Ti, não é nada para nós, e por isso estamos aqui, Então, contempla, Pai, contempla o nosso coração, sonda o nosso coração, aqueles que estão à busca de um emprego, que o Senhor abra as portas desse emprego, aqueles que estão à busca de uma cura, que o Senhor venha ministrar essa cura, aqueles que estão em busca, Pai, de algo para tirar e trazer, trazer paz que excede todo o entendimento, que o Senhor venha, Pai, com o Espírito Santo e traga, Pai, porque estamos aqui, buscando e clamando pela Tua presença, e essa é a nossa oração, gratos ao Senhor, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém e amém. Versão.
Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Que privilégio poder louvar o Senhor nessa casa de oração. Que momento especial nós tivemos. Quando eu cantava ali, Senhor, Tu és bom, Deus me mostrava o quanto Ele tem sido bom e especial em minha vida. Muitos momentos, muitos e muitos momentos em que Deus me abençoou e abençoou a minha casa. E eu cantava, Deus, Tu és bom, Tu és realmente bom. E se alguém me perguntar, eu vou falar para essa pessoa, Deus é bom, Deus é sempre bom. E depois a gente cantou, me ajuda aí, louvor, cantamos que me lembraste de Tua promessa. O que mais que ele canta? Eita, o pessoal do Ministério do Louvor só sabe lendo, gente. Amém. E eu pensava assim, é engraçado assim, irmãos, eu tenho uma mente muito trabalhadora, sabe? Eu quando saio de manhã com a Thalita, assim, 6 e pouca da manhã a gente está deixando o Noah na escola, depois a gente vai lá no trabalho da Thalita, depois eu volto pro meu trabalho. E às vezes eu fico gesticulando sozinho, e a Thalita fica curiosa, está conversando, o que você está conversando aí? E eu estou com a minha mente trabalhando, eu estava ali lembrando uma coisa muito louca assim, que me veio à mente assim, né? Esse negócio de trabalhar com jovens acho que está meio que mexendo comigo, está mudando a minha essência, está me desconstruindo. E Deus me levava, sabe, gente, para um episódio do Cris. Eu gostava de assistir aquele Cris lá, em que ele compra um carro e aquele carro só dá dor de cabeça para ele. Aí depois ele consegue vender aquele carro, aí aparece na televisão que o carro tinha um dinheiro escondido na mala, e o comprador do carro fica feliz porque ele ficou rico, e o Cris faz aquela cara que ele sempre faz no final, né? E quando a gente cantava esse hino, eu pensava nisso, por quê? Porque Deus me mostrava como nós somos caros. E muitas das vezes a gente não entende que a gente é caro, porque a gente não sabe o que tem escondido dentro da gente, que é o Espírito Santo de Deus. Nós fomos comprados por um preço caro. Aí eu viro todas as atenções para mim, porque Deus falou comigo. E quantas das vezes eu me fiz barato? E eu falei, eu analisei a minha vida, e eu falei com Deus, Deus, me perdoe por todas as vezes que eu me fiz barato, porque eu fui comprado a preço de sangue. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Vamos cantar? Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor neste seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos.
inexprimíveis, inexprimíveis. Daí você pode então perceber que para Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Que Deus esqueça todos os dias que nos fizemos barato. A gente tem valor, a gente é fruto da criação, coroa da criação de Cristo. Talvez hoje, antes de sair de casa, a gente tenha pensado, a gente não vale nada. Porque é isso que o inimigo quer te convencer no teu coração. Mas o Espírito Santo de Deus está hoje aqui nesse lugar para mostrar para você que você tem valor. Prossiga nos propósitos de Deus, porque o inimigo não te enganará mais. Você tem valor. As pessoas podem não ver o seu valor, assim como o Cris não viu o dinheiro que estava escondido no carro, porque não é por aparência, é pelo que tem dentro, porque tem dentro de nós. Não é pelo que temos, é pelo que somos em Cristo, através do Espírito Santo. E assim Deus tocou no meu coração durante o louvor. E mais uma vez me tirou do meu esboço bonitinho que eu faço de pregação, que nunca dá certo, que nunca... E eu estou desistindo desse esboço, estou pensando, meu Deus, acho que não é para me fazer esboço, porque nunca sai o esboço, mas eu estou sempre aqui, disponível e disposto a ser usado como ferramenta e falar para a igreja o que Deus colocar no meu coração. O que eu sei, o que eu estudo, o que eu procuro, pouco importa. O que importa é o que vem de Deus. O que importa é o que está na Bíblia. O que importa é o que vem do Espírito Santo. E Deus tocou no meu coração desde que o pastor Márcio falou comigo, acho que foi no domingo, sobre a mensagem de hoje. E ele tocou no meu coração e me direcionou para essa mensagem sobre os ungidos. Eu vejo tanta gente subir nesse altar aqui e falar sobre timidez, que quando sobe as pernas tremem, que isso é normal, gente, não tem problema em ter isso não. E às vezes eu penso, por que isso não acontece comigo? Porque eu era um adolescente tão tímido assim, eu ficava, meu Deus, eu tinha uma timidez de conhecer pessoas, de pessoas novas, mas aqui nesse altar, Deus trata comigo de uma forma diferente do que trata com as outras pessoas. Eu me sinto muito à vontade para falar das coisas de Deus aqui nesse altar. E isso me deixa bem feliz por entender o chamado que Deus tem nas nossas vidas. E os ungidos que eu vou falar nessa noite é sobre o primeiro e o segundo rei de Israel. Tem linhas teológicas mais antigas que dividem esses livros de Samuel também como reis, né? Somando-se com os dois livros de reis, porque falam dos reis de Israel, falam do primeiro rei de Israel. E os primeiros reis de Israel foram Saul e foi Davi. Os dois foram escolhidos por Deus. Os dois foram determinados por Deus. Samuel, o juiz de Israel à época, o profeta de Israel à época, ele ungiu esses dois reis com óleo. Ele impôs o óleo sobre a cabeça desses dois reis, consagrando eles ao Senhor, como escolha do Senhor para o povo de Israel. Os dois tinham a unção.
os dois foram cheios do Espírito Santo. Saul foi cheio do Espírito Santo, Davi foi cheio do Espírito Santo. Os dois erraram. Saul queimou o holocausto quando Samuel que deveria queimar o holocausto. Cada um faz o seu. Se Deus te chamou para isso, você faz isso. Se Deus te chamou para aquilo, você faz aquilo. Não há lugar no reino para atropelamentos. As coisas ocorrem segundo a vontade de Deus, não é segundo a nossa vontade. Davi errou. Davi disfarçou um homicídio. Davi mandou seu comandante para a frente da batalha para ser morto, para esconder o adultério dele com Batseba. Os dois erraram. Só que um foi esvaziado do Espírito Santo e o outro foi um homem segundo o coração de Deus. Vamos ler as passagens que estão na mensagem. Samuel 10:1. Que diz assim: Então tomou Samuel um vaso de azeite sobre a cabeça e derramou sobre a cabeça de Saul, e o beijou e disse: Porventura te não tem ungido o Senhor por capitão sobre sua herdade? 1 Samuel 16. Versículo 13. Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos, e desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e retornou a Ramá. É o mesmo evento, irmãos. O mesmo evento sobre a vida de Saul. O mesmo evento sobre a vida de Davi. Então eu começo com a primeira mensagem da noite. A unção não te garante. Não deite em berço esplêndido por cima da unção que há sobre a sua cabeça. O reino de Deus é conquistado à força, é constância, é maturidade. Outro dia eu conversava com um amigo e irmão que eu tenho, eu falei para ele, quando a gente consegue estar na presença de Deus, sem estar o tempo todo em altos e baixos, a gente alcançou maturidade. A maturidade está na constância. A maturidade não está no alto nem no baixo, está na constância. A gente está constantemente na presença de Deus. A gente está buscando a Deus quando está bom, quando está ruim. É como um casamento. O noivo é o nosso Deus, está na Bíblia. É na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, até que a morte nos junte eternamente, em nome de Jesus. E falar sobre os reis de Israel, a gente tem que voltar mais um pouco no capítulo 8 e entender por que Israel teve um rei. Não era projeto de Deus para que Israel tivesse um rei. Nunca foi da vontade de Deus que Israel tivesse um rei. Israel tinha juízes e profetas. E no capítulo 8, no capítulo 7 para o capítulo 8, o povo de Israel procura Samuel, que era o seu juiz, para pedir a Samuel que lhes conceda um rei. Por quê? Porque as nações vizinhas tinham reis e eles queriam reis. Queriam um rei para que reinasse sobre eles, que liderasse na batalha. Irmãos, o que acontece com nossos vizinhos nessa terra, pouco importa. O que importa é o projeto que Deus tem para a nossa vida. Os pensamentos de Deus para nós
estão acima dos nossos pensamentos. A vontade de Deus para nós estão acima das nossas vontades. Então nós temos que ter um cuidado especial com o que a gente deseja, com o que a gente pede para Deus. Porque na oração que nos foi ensinada, o que a gente fala? Seja feita a vossa vontade. Qual a vontade de Deus para a nossa vida? A gente tem desejos, isso é normal de ser humano, mas é importante que a gente submeta os nossos desejos e vontades à vontade soberana de Deus. Eu teria tornado minha vida muito mais fácil se nas minhas decisões, muitas que eu tomei de forma abrupta, eu tivesse consultado a Deus. Deus, é sua vontade que eu faça isso? É sua vontade que eu faça aquilo? Que Deus permita que nós tenhamos desejos e corramos atrás dos nossos desejos. Talvez eu não tivesse comprado um carro que eu comprei. Talvez eu não tivesse buscado uma outra forma profissional, uma outra forma de emprego. Mas graças a Deus, em tudo, Deus tem misericórdia da gente e vai nos guiando, vai nos mostrando, vai nos dando sinais. E não era para Israel ter um rei naquele momento. E Samuel fala para o povo: vocês querem um rei? Deus me falou que esse rei vai tomar os seus filhos para servos, para copeiro, para padeiro, vai tomar as suas filhas para perfumista. Haveria um preço de trabalho, de servidão. A única servidão que a gente tem como obrigatória é a servidão ao Senhor, ser servo do Senhor. E mesmo sendo servo, Ele nos chama de filho. Amém, irmãos? E foi assim que Deus permitiu que Israel tivesse um rei. E esse rei veio de uma sequência de fatos e sinais e maravilhas que Deus colocou sobre a vida do seu povo. Saul era aquele que tinha cara de rei. Saul era bonitão, porque a Bíblia fala que não havia beleza como a de Saul dentre o povo de Israel. Saul era grandão, pastor. Saul era grandão, porque a Bíblia fala o quê? Que Saul se destacava pelos ombros. Quer dizer, as pessoas, elas batiam ali mais ou menos pelo ombro de Saul. Ele era grandão. Saul era guerreiro, era ponto para o trabalho da guerra. Saul era um homem de posses. O pai de Saul, no capítulo 8, se eu não me engano, Quis era o nome do pai de Saul. Ele tinha posses. Ele não era conhecido, mas ele tinha posses. É isso mesmo, ó. Ele era da tribo de Benjamim, cujo nome era Quis. Tinha um filho, varão alentado em força, e foi escolhido por Deus para ser o rei de Israel. E as jumentas dos seus pais fugiram. Se vocês lerem o capítulo 9, jumentas esses animais naquela época eram algo de muito valor, né? E tinham fugido algumas jumentas dos seus pais. E o pai o chamou e falou: toma um servo e vai procurar lá as jumentinhas, que as jumentinhas fugiram, pega ela e traz de volta. Já era plano de Deus, porque Deus já havia mostrado para Samuel a forma com que Saul se encontraria com ele. E Saul foi atrás dessa jumenta, foi cada vez mais para longe e se preocupou, porque ele falou: servo, mais um pouco meu pai vai ficar tão preocupado conosco como está com a jumenta. Vai ser duas preocupações na cabeça dele. Voltemos ao nosso pai. O servo falou: não, nessa cidade aí tem um homem de Deus, vamos consultar ele, vamos falar com ele. E ele entra na cidade, e quando ele entra na cidade, alguém que veio do nada
Samuel vai ao encontro dele, porque no dia anterior Deus já tinha mostrado para Samuel como é que seria esse encontro e a hora que ele aconteceria. Deus fala com Samuel: amanhã a essa hora encontrarás o rei de Israel. E Samuel encontra Saul. Saul fala com Samuel sem saber que era o profeta, e Samuel fala para ele: as jumentas dos teus pais já estão lá, fica tranquilo, porque agora tem que falar com você outra coisa. Você foi eleito pelo Senhor como rei dessa terra, como rei de Israel. E ele fala para Samuel: mas eu sou da menor tribo, da tribo menos importante de Israel, e você levantado rei. Deus escolhe os improváveis. A gente já falou sobre isso aqui. Às vezes a gente hoje olha para uma pessoa e a gente dá muito valor, e olha para a pessoa e não damos valor. Aí eu volto no carro. Você não sabe o que está dentro. Como é que aquele coração está para o Espírito Santo? Então Saul é levantado rei sobre Israel, e na volta dele para casa, Samuel fala para ele vários eventos sobrenaturais que aconteceriam, várias profecias. Essas profecias foram se cumprindo na volta de Samuel para a terra de Benjamim. E é interessante, irmãos, que o próprio Saul, ele até ser declarado rei, ele não acreditava no que estava acontecendo. Então, se Deus te chamou, é você mesmo. É você mesmo. Se Deus te ungiu, é você mesmo. E a Bíblia fala que depois que Saul foi ungido, ele foi cheio do Espírito Santo. Depois que Davi foi ungido, ele foi cheio do Espírito Santo. Nós somos ungidos. Nós somos sacerdócio real. O sacerdote era ungido. Nós fomos ungidos por Jesus Cristo. Nós já temos a unção sobre nós. Independente do óleo da unção que os nossos sacerdotes aqui nessa terra nos ungem, que também é importante, eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Vocês já são ungidos antes disso. E quem é ungido é cheio do Espírito Santo. E a unção sobre Saul foi tão forte que ele foi tomado pelo Espírito Santo, e as pessoas olharam para ele: está Saul entre os profetas? Quer dizer, Saul agora é sacerdote? Pessoal, a gente tem que olhar no contexto em que existia intermediadores entre nós e Deus. Depois da cruz, não. Depois da cruz, só existe um mediador entre nós e Deus, que é Jesus Cristo, personalidade do próprio Deus a quem servimos. Porque o véu do templo se rasgou. A separação física que havia entre o santo e o santo dos santos não existe mais. O Espírito Santo se move em você. Somos templo, somos altar. E Saul ficou cheio do Espírito Santo. Só que aí Saul cometeu alguns erros. E o principal erro assim que eu vejo que pesou sobre a vida de Saul foi a falta de arrependimento. Irmão, Davi também errou. Só que Davi assumiu os seus erros e abandonou os seus erros. Davi não se encheu porque era ungido, porque Davi foi ungido ainda com Saul vivo. E Saul conquista os filisteus, a terra dos filisteus, porque era a promessa de Deus que ele venceria o exército dos filisteus, que é quem assolava Israel naquela época, era o povo da Filistia, que eram chamados filisteus. E ele foi levantado por Deus para reinar por muitos anos, para reinar, para ter um reino contínuo. Mas por causa dos erros dele, o Senhor abreviou o reinado de Saul
Então eu volto no que eu falei alguns minutos atrás. A unção não te garante. A gente não pode deitar em cima da unção. A unção nos impõe responsabilidade para o reino. Quem de nós aqui nessa noite poderia, que tem a certeza que tem um ministério, poderia levantar a mão? Quem pode levantar a mão? Quem tem a certeza que tem um ministério da parte do Senhor? Agora eu peço para todos aqui, levantem as suas mãos, porque todos vocês têm um ministério da parte do Senhor. Porque a seara é grande e poucos são os ceifeiros. Olhe para dentro de você que você vai achar o ceifeiro, o trabalhador da seara que Deus está levantando aqui nessa noite. Todos nós temos um ministério da parte do Senhor. Todos nós temos uma missão no reino. Todos nós somos ungidos. Nós somos geração eleita, sacerdócio real, povo de identidade adquirida em Cristo Jesus. Então Saul é avisado por Samuel: você teria um grande reinado, mas seu reinado é abreviado neste momento, porque Deus vai levantar outro rei sobre essa terra. E aí Samuel vai ungir a Davi, que não era o bonitão, que não era o grandão. Ele era alguém que durante um período de guerra estava apacentando ovelhas, que era a missão que ficava para as mulheres e para as crianças, porque os homens deveriam estar no campo de batalha, mas que estava sendo aperfeiçoado por Deus para o que enfrentaria. Aí eu volto algumas centenas ou milhares de anos atrás em Moisés. Voltamos ao deserto. Moisés se antecipou e matou o soldado egípcio e foi mandado para onde? Fugiu para o deserto. Moisés havia sido criado num castelo e ele conduziria o povo de Israel por 40 anos no deserto. Onde é que ele foi aperfeiçoado? Foi no castelo ou foi no deserto, apacentando as ovelhas do sogro dele, Jetro, de onde ele tomou a sua esposa? Ele foi aperfeiçoado no deserto. Ele precisava estar pronto para os 40 anos que ele passaria no deserto. Davi, antes de enfrentar Golias, que foi um fato subsequente desses eventos que eu estou falando, logo após durante o reinado do rei Saul, que era o bonitão, fortão, que tinha armadura e espada, mas na hora que o gigante se levantou, eu até anotei aqui, ó. Se você for lá em Samuel 17, 24, a Bíblia fala assim: porém, todos os homens de Israel, vendo aquele homem, Golias, fugiam de diante dele e temiam grandemente. O maior de todos, o fortão, que tinha armadura, que tinha tudo, tremeu na base. E quem é que foi enfrentar o gigante? O menor da casa, o ruivo, com aparência gentil, que era ruim para ele ser isso, o que estava apacentando ovelhas do seu pai, que era uma função para mulheres e crianças durante o período de guerra, o que foi levar a marmita, porque ele só foi ao campo de batalha porque o pai pediu para ele levar uma marmita para os irmãos, para saber se os irmãos dele ainda estavam vivos. Só que ele já estava ungido, irmão, ele já estava cheio do Espírito Santo. E quando o inimigo se levantou no campo de batalha para afrontar o povo de Israel, não foi Davi, não. Davi não era um valentão que ia enfrentar o gigante, não. Davi foi tomado pelo Espírito Santo. Quem é esse incircunciso que vem contra o exército do Deus vivo? E onde é que Davi vai buscar suas armas? Davi vai ao rio. E o rio, biblicamente, representa o Espírito Santo. Ele toma as pedras, ele toma pedras do rio e tentam colocar nele a armadura de Saul. Ele não consegue nem andar com a armadura e a espada de Saul.
Irmão, Deus não vai te chamar com a armadura de outra pessoa. Você pode achar que sua arma não tem validade, que tua arma não presta, que você não está pronto, que você não tem armadura para a batalha. Deus vai te chamar na tua habilidade. E Ele vai te capacitar. Porque Ele capacita os que são chamados para a obra dEle. Você tem valor. O Espírito Santo se move em você. Ele vai usar você. Você não precisa olhar para o teu irmão, para a forma como Deus usa teu irmão, para a comunhão que teu irmão tem com Deus. Você vai ter a tua. Você só precisa ser ungido e ser cheio do Espírito Santo. E isso acontece quando nos dedicamos, quando nos aceitamos a obediência de Deus. Porque um dos pecados de Saul foi a desobediência. Nós não podemos nos encher de nós mesmos. Nós temos que ser cheios do Espírito Santo de Deus. É Ele que tem que conduzir nossos passos. Então Davi é ungido rei, com um rei em vigência, um reinado em vigência. Então Davi foi levantado e ele falou: não, agora eu vou lá, mato o rei que está, porque eu sou ungido rei. Davi fez isso. Davi teve pelo menos 3 oportunidades para matar Saul e não fez. Davi foi chamado para tocar harpa anterior ao fato do gigante, para tocar harpa para o rei, porque sabiam que ele era cheio do Espírito Santo. E Davi já estava sendo atormentado por espíritos do mal. Olha que derrocada, que destruição na vida de Saul. Um homem que foi tão cheio do Espírito Santo, foi confundido com os profetas, estava sendo atormentado por espíritos malignos. E quando ele tocava a harpa, Davi tocava a harpa, os espíritos saíam de Saul. As trevas eram dissipadas. E é o que acontece muitas das vezes quando esse louvor está aqui louvando. Quando o ministério de louvor está louvando. As trevas são dissipadas. E naquele momento lá do gigante Golias, Saul não lembrava mais quem era Davi. E Davi foi seu escudeiro. Quem é esse aí? E Abner, o chefe da guarda de Saul, falou: é um... Vive Deus que eu não sei quem é meu rei. E Davi vai lá, enfrenta o gigante. E Davi mata o gigante. E Davi espera o tempo de Deus para que ele possa reinar. Existe um tempo para tudo debaixo do sol. Tempo de viver, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de colher o que é plantado. Uma das coisas mais difíceis para mim, para a gente, eu acho, é a questão do tempo, né? Esse cronos com o ser humano, ele funciona de uma forma tão... Meu Deus, está demorando. Não, irmão, está no tempo certo. Deus marcou para você estar aqui hoje. E Deus marcou para que você entenda que o seu ministério está em vigência. Para que a unção está sobre... Para que você saiba que a unção está sobre a sua cabeça. E o final de Saul é bem terrível, porque numa guerra contra os filisteus, em que Deus já não estava mais com ele, já estava atormentado pelos espíritos malignos, Saul encontra os seus 2 filhos mortos, Jonathan e Benjamim. E ao ver os seus filhos mortos, o Saul fala para o escudeiro dele: toma a minha espada e me mata. Porque Saul sabia da humilhação que estava vivendo ali. Os filisteus tinham ganhado a guerra. O propósito de Deus não foi cumprido, porque Saul foi levantado para vencer os filisteus. E como o seu escudeiro se recusou a matar Saul, Saul pega e se joga sobre a própria espada e se mata. A unção não nos garante. Mas eu sou ungido do Senhor. Amém, eu sou ungido do Senhor. Só que eu tenho que viver em obediência. Eu tenho que viver o ministério que Deus me ordenou nesse mundo. E eu tenho que estar disponível, com intensidade e com intencionalidade para o reino de Deus. Não é quarta e domingo.
é da hora que a gente levanta até a hora que a gente dorme. O culto não acaba, como diz o pessoal lá na sede. O culto ele continua. O campo está branco, poucos são os ceifeiros. E nós aqui hoje somos a ferramenta de Deus. Somos o escolhido de Deus. Somos o ungido de Deus para cumprir o chamado de Deus nessa terra. Mas para que isso aconteça, a gente não pode cometer os erros de Saul. E quando a gente errar como Davi, a gente tem que tomar a atitude que Davi teve, de reconhecer os seus erros, abandonar os seus pecados e seguir em frente. Então essa noite é noite de seguir em frente. É noite de entender que temos valor para Deus. Porque somos ungidos? Somos. Todos aqui somos ungidos. Mas nós não somos aqueles que se garantem na unção, que dormem em cima da própria unção. A nossa unção nos imprime responsabilidade, como servo do Deus Altíssimo, aquele que nos chamou. Nós não estamos aqui no Tijuca porque Deus escolheu, porque nós escolhemos estar aqui. Nós estamos aqui no Tijuca como um propósito de Deus em nossas vidas. Nós éramos 8, 10, hoje em dia somos 30, 40, amanhã seremos 100. E essas pessoas vão precisar da gente. Eu não posso jogar essa responsabilidade toda de pessoas em cima do pastor. Ele é ser humano igual a gente. Em cima do líder do louvor. Ele trabalha, ele vem corrido, sai daqui, corre, vai. Às vezes não dá nem tempo de tomar banho para vir para a igreja. O trabalho tem que ser dividido. A gente vai caminhar junto, gente. Canaã Celestial está logo ali. Vou chamar o ministério de louvor para que a gente possa entoar um hino. Peço aos irmãos que se coloquem de pé, que eu vou fazer uma oração. Feche seus olhos, curve a sua cabeça. Senhor Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Jeová, o grande eu sou, aquele que falou a Moisés através da sarça ardente, aquele graveto, aquele arbusto que queimava, mas não se consumia. General que não perde batalha, Deus de amor, nossa provisão, nossa bandeira, nossa paz. Nesse momento, ó Deus, está aqui teus ministros, porque assim tu fazes hoje, Pai. E que o Senhor possa estar nesse momento, Pai, reacendendo ministério nesses corações. Que a unção do Espírito Santo que está sobre a cabeça deles os façam cheios do teu Espírito Santo, porque eles são templo, eles são casa e morada do teu Espírito. Nos dá um espírito obediente, nos dá um humor, uma vida obediente, assim como foi, Senhor, a vida de Davi, que após enfrentar as suas próprias questões, Senhor, te serviu e se tornou um homem segundo o teu coração. Faz-nos, Senhor, segundo o teu coração. Nos dá ânimo, nos dá alegria, nos dá força, nos faz valente acima das expectativas do homem e nos leva mais além do que possamos imaginar para fazer pelo teu reino, Senhor. Porque não seremos mais baratos, Senhor. Isso ficou no passado. Nós fomos comprados por sangue. Nós fomos alcançados pela graça, mas nada disso foi de graça. Isso teve um alto preço na cruz do Calvário. Um amor tão grande que esse mundo nunca viu igual. Está pago, está consumado. Oh Deus, move os corações nessa noite. Reativa os ministérios, ativa os ministérios. Distribui os teus dons, Senhor, os teus sinais e maravilhas.
porque os sinais seguiriam os que creem, e não os que creem seguirão os sinais. Os sinais virão naturalmente sobre a vida dos teus servos. E assim como tem feito, Senhor, com os membros do Ministério Jovem, nossos filhotes de leão, e que tem distribuído, Senhor, os teus dons, distribui também nessa noite sobre a igreja, Senhor, sobre a tua casa. Dá um novo ânimo, renova o ânimo, renova a alegria, renova a unção do Espírito Santo que está sobre a cabeça da tua igreja. É o que eu te peço e te rogo, em nome de Jesus, teu Filho amado, nosso Redentor, aquele que morreu como um cordeiro, mas ressuscitou como um leão. É que te pedimos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, Jesus. Eu quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse teu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo está em você, até com gemidos inexprimíveis. Aí você pode então perceber que para ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor. O Espírito Santo se move em você. Se move em você. Aleluia. Aleluia. Olhe para o irmão que está do teu lado e cante para ele: você tem valor. Você tem valor, O Espírito Santo se move em você. você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor. O Espírito Santo se move em você. Aleluia. Chamo o pastor Márcio aqui para impetrar a bênção apostólica sobre a igreja. Amém. Ministros do Senhor. Vocês são ministros do Senhor. Que o amor do Pai, a graça do Filho e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre o povo de Deus, aqui na Aliança Cristã Tijuca, por todas as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém.